Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Tatiana Auler, eu sou psicóloga e eu tô aqui para bater aquele papo para te ajudar a entender como você pode funcionar de uma maneira melhor na sua vida, seus pensamentos, suas emoções, o seu comportamento, como é que você pode ser mais produtivo e conquistar mais os seus objetivos. Hoje eu escolhi o tema procrastinação. Muitas pessoas no consultório, como eu trabalho com transtorno de ansiedade, acabam tendo esse tipo de comportamento, a procrastinação. E ela nada mais é do que um sistema de fuga que a gente tem. A ansiedade ela tem dois sisteminhas, de luta e de fuga. A procrastinação, ela é um sistema de fuga. É quando você está evitando sentir uma emoção desagradável, desestruturante, e você vai ali em busca de um prazer imediato. Então eu separei aqui hoje 5 dicas para você prestar bastante atenção no seu dia a dia e transformar esse comportamento para ser mais produtivo. Vamos lá. Vamos à primeira dica: aumentar a sua tolerância à frustração. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quando a gente está procrastinando, a gente está evitando sentir uma emoção desagradável, uma emoção desestruturante. E se você prestar atenção sobre a maneira que você lida no seu dia a dia com as suas frustrações, com aquilo que acontece de um jeito que você não gostaria, que você não imagina, você pode perceber, mensurar se você tem uma baixa tolerância à frustração. O que seria isso, né? Quando alguma coisa acontece de um jeito que você não gostaria, você fica muito afetado emocionalmente, você se desequilibra, você se desestrutura, você vai de 8 a 80, mais ou menos assim, né? Aquele né? Você tá bem e aí você se frustrou e né? Emocionalmente já vem aquela enxurrada de emoção, de pensamentos e você se desestrutura muito rápido. Então, a tolerância à frustração, quanto mais você puder treinar essa tolerância no seu dia a dia, melhor. Porque aí, na hora que você tiver que fazer alguma coisa, um compromisso, uma tarefa, que você sabe que vai te deixar desconfortável emocionalmente, na hora que você tiver que fazer, você se colocar disponível a tolerar um pouquinho mais esse desconforto, olha, eu tenho certeza que você vai diminuir o seu comportamento da procrastinação. Porque a procrastinação, ela é o prazer imediato, como eu falei anteriormente, e a evitação de uma emoção desagradável. Então, se você aumenta a sua tolerância à frustração e consegue suportar um pouco mais essa emoção que não é tão agradável, você consegue conquistar mais os seus objetivos. É aquele famoso quero fazer exercício para poder ficar bem fisicamente, ficar saudável, mas vai lá fazer o exercício, não é tão agradável assim. Tem muita gente que não gosta. Quero fazer dieta para ter uma alimentação mais saudável, mas vai evitar aquelas comidas prazerosas. Ai, é meio chato. Mas nesse momento que você está fazendo exercício, que você está fazendo uma dieta, ou fazendo uma tarefa, pagando uma conta, conversando com alguém, não importa, se você tolera um pouco mais esse desconforto emocional, logo você vai conseguir ter aquele prazer que é um prazer mais permanente, que é o prazer da conquista. É diferente daquele prazer imediato, que quando a gente procrastina a gente tem, mas que vem cheio de culpa, né? Vem com aquela sensação, eu devia estar fazendo isso e não estou fazendo. Também não é nada bom, tá? Então essa foi a primeira dica, você poder aumentar um pouquinho a sua tolerância à frustração. A segunda dica é, muitas vezes a gente procrastina porque a gente está sentindo uma pressão muito grande em relação àquilo que tem que ser feito. Ou seja, quando você olha para a quantidade de tarefas, de coisas, sabe aquela lista interminável que você vai colocando um monte de coisa que tem que ser feita, e tem que ser feita, e tem que ser feita, parece que aquela lista não acaba nunca, e ela não vai acabar, né? Ela não vai acabar porque somos adultos e na vida a gente tem um monte de tarefas que a gente tem que cumprir e cada vez que uma sai, uma outra entra. Então a lista de tarefas ela não vai acabar. Mas se você coloca tudo numa mesma lista, o que acontece? Só de olhar para a lista você vai ter aquela sensação de não vou dar conta, porque é muita pressão, sabe? Você olha para aquilo tudo e você fala assim, nossa, não vou conseguir, não vou dar conta. Então a dica para você é observa essa lista e separa ela, dá uma organizada. Eu gosto da ideia da lista dos sinais, verde, amarelo e vermelho.
O verde, você coloca ali tudo que você pode fazer num tempo que não precisa ser agora, urgente, né? Para ontem. Você tem que fazer, mas não necessariamente imediatamente. O segundo é o amarelo. O amarelo, ele tem uma certa ali necessidade que seja feita num curto espaço de tempo, mas não precisa ser urgente, para ontem. E a terceira lista, o vermelho, é aquilo que precisa de fato ser feito. Então você vai tirar a pressão de você quando você olha aquela lista interminável e pensa em 1 milhão de coisas que você tem que fazer, e você vai organizar. Quando você organiza, dá aquela sensação de ai, que bom, eu tô no controle daquilo que eu tenho que fazer. Que a pressão ela acontece quando você se sente sem o controle em relação àquilo que tem que ser feito. É como se tudo acontecesse ao mesmo tempo, você não sabe por onde começar e dá aquela sensação do não vou dar conta. E aí a pressão aumenta e você procrastina, tá? Então segue essa dica que eu acho que vai te ajudar aí no dia a dia. A terceira dica, já estamos na terceira. Eu ia falar a segunda, mas já é a terceira. A terceira dica fala sobre organização. Nem sempre você tem muita coisa para fazer. Às vezes você tem muita coisa, mas às vezes você tem pouca coisa, mas você está desorganizado no seu dia a dia, né? Você não sabe por onde começar, o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer amanhã, você fica perdido. Então a organização ela é muito importante para evitar esse comportamento da procrastinação. Porque é mais ou menos assim, né? Você sabe que você tem um monte de coisa para fazer, mas se você não tem uma ordem, uma agenda, né, uma organização, você não sabe por onde começar. E aí quando a gente não sabe por onde começar, a gente fica assim travado, né, que é o sistema de fuga, né? Você fica travado, você fala, meu Deus, não vou dar conta, não sei por onde começar. Você fica sem saída. É como, por exemplo, você não sabe cozinhar, sei lá, não sabe fazer um bolo, porque eu não sei fazer bolo, então eu gosto sempre de dar esse exemplo. Aí se colocarem um monte de todos os ingredientes ali na bancada pra mim e falarem assim, Tati, faz um bolo de cenoura, de laranja, sei lá, qualquer bolo, eu vou olhar para todos os ingredientes, eu sei que tá tudo ali, tudo que eu preciso tá ali, mas eu não vou saber por onde começar. Então, se eu não sei, não tenho uma organização, olha, primeiro começa por aqui, depois vai por ali, né? Se eu não tenho uma organização na minha vida, eu fico perdida e eu paraliso, tá? Então, organize-se. É muito importante você se organizar. Organiza o seu financeiro, organiza, né, as suas tarefas do dia a dia, organiza o seu tempo, se organiza. Quando a gente se mantém organizado, a vida flui, a vida fica mais leve e tranquila. Bom, vamos já, mais uma dica, a quarta dica é o medo do fracasso, tá? Então, o que acontece? A gente acaba procrastinando também porque a gente tem medo de fracassar. Um dos maiores exemplos que eu tenho para dar, que é bem didático, são as provas. Quantas vezes uma pessoa que tem medo de tirar um 0 na prova, ela acaba não fazendo a prova ou não estudando por medo de concluir aquela tarefa e ser um fracasso. Outro exemplo também, às vezes você tem um trabalho para apresentar, no seu próprio trabalho mesmo, né? Você tem uma tarefa, um projeto para fazer, alguma coisa assim, e aí você sabe que você vai ser avaliado, que você vai ter um resultado daquele trabalho, e aí você não faz porque você está com tanto medo desse resultado que você acaba procrastinando para evitar essa sensação do fracasso. Ou outros exemplos que eu posso te dar também em relação a esse medo. Então, olha só, vamos pensar sobre o que é fracassar. Eu gosto de dar o exemplo desses grandes mestres da nossa vida, né? O Einstein, né? Filósofos, né? Pessoas que fizeram experimentos, cientistas, quantas vezes eles fracassaram. Os esportistas, quantas vezes eles tentaram e fracassaram, mas depois eles foram grandes vencedores. Então, o fracasso, eu entendo que ele faz parte da nossa vida. O que a gente precisa ter na nossa consciência é o plano estratégico. Se eu fiz de uma determinada maneira e não deu certo, não funcionou, o que faz total parte da nossa história, fazer alguma coisa e de repente não funcionar, em vez de eu sentar, paralisar, chorar e parar ali, travar completamente, procrastinar, eu posso começar a me perguntar assim, tá bom, desse jeito não funcionou. Mas, será que não existe um outro jeito, uma outra maneira de eu fazer isso dar certo?
né? Que é a ideia dos cientistas, né? Eu gosto de pensar sobre eles porque eles fazem um experimento. Se eles fizerem o mesmo experimento do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. Você já deve ter ouvido essa ideia por aí. Se você fizer da mesma maneira, sempre, o resultado vai ser sempre igual. E aí, se você fracassou uma vez, fizer do mesmo jeito, vai fracassar de novo. Mas se você se colocar disponível a mudar alguma coisa, ajustar o seu comportamento, você vai ter um novo resultado. Pode ser que você ainda não tenha o resultado que você espera, mas você já vai ter um resultado melhor do que o primeiro que você teve, tá? Então, em vez de ficar num pensamento, meu Deus, mas e se eu fracassar? Fica num pensamento assim, olha, eu vou tentar, eu vou experimentar. Caso não dê certo, eu vou pensar numa maneira de fazer diferente para conseguir aquilo que eu quero. Fica com essa dica. E a última dica é a falta de direção. Às vezes a gente percebe que a pessoa está procrastinando porque ela realmente não tem uma direção de vida. Ela não tem um propósito, ela não tem um objetivo, ela não tem um plano maior que ajude ela a ter uma motivação. Motivação, motivo para a ação, né? Eu gosto de brincar aí com as palavras motivação, motivo para a ação. Se eu não tenho um motivo para uma ação, eu simplesmente fico parado, acabo não fazendo nada, não tendo uma direção, não tendo um plano. Então essa dica é uma dica muito importante. Pensa, elabora, se questiona, qual é a direção que você está seguindo na sua vida? O que você está fazendo na sua vida que está levando você a chegar em algum lugar? E que lugar é esse que você quer chegar? Pensa um pouquinho sobre isso. Se você não tem uma direção, né, é como se você sentasse num carro super potente, maravilhoso, ligasse ele, visse que o motor tá ótimo, tá tudo funcionando, mas você não sabe para onde ir, então você fica com aquele carro parado. Não serve para nada, né? Aquela potência toda, ela não está sendo bem utilizada. Então, se você quer utilizar a sua potência, olha, liga o seu motor e nem que você ande devagarzinho, liga a primeira, passa a primeira ali, já começa a andar e pensa para onde você quer ir, onde você quer chegar. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Deixa aí nos comentários as suas dúvidas, fala um pouquinho o que faz você procrastinar, quais são os seus medos, que eu vou te responder. E aqui no canal eu tô sempre dando dicas sobre autoconhecimento. Então aproveita, já se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, curte e aperta o sininho para você receber sempre as novas dicas sobre como você pode se sentir melhor com você mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!